Eu sou Bruno Zanlucchi, nascido em 12/12/47. Ludovico Zanlucchi, Paulina Jacovac Zanlucchi. Eu sou Augustino Laureano Tecchio, filho do Luiz Tecchio Amabile Tebaldi. Meu nome é Anita Mior Invernizzi, 29/6/1941, tenho 81, vou completar 82 o mês que vem. Meu pai era José Mior, a minha mãe era Romilda Roman Mior. Meu nome é Euclides Francisco Fopa. Eu sou Odila Ana Seganfredo Fopa, natural dessa terra, nasci no ano 46. Maria Madalena Mior Lix. Eu vou fazer 86, eu estou ainda com 85, né? Vou fazer 86 agora em julho. Meu nome é Elza Vicari Moreschi, tenho 76 anos, filha de Luiz Vicari e Maria Osmarine Vicari. O meu nome é Bruno Zarpelão. Ivone Terezinha Pisato Mior. Eu nasci em 1941. Meu nome é Sérgio Luiz Berta. Eu nasci no dia 22 de maio de 58. Eu me chamo Sérgio Mior, nasci em 4 de novembro de 1959, filho de Antônio Mior e Sabina Marchioro Mior. Essa estrada aqui sempre foi, eu acho que desde que dividiram as terras, que veio os imigrantes, porque tu pode ver bem a divisa, que é difícil achar um lugar que nem aqui, que fecha nas duas divisas, as terras 1000 metros para cada lado ali. Tem uma curvinha. Depois ela ia para Montebérico, depois ali para baixo, onde que tem essa encruzilhada, aí foi aberta depois. A Prefeitura de Guaporé que fez, e daí fui até lá para São João, vai para o Careiro. A estrada naquela época, quando eu era criança, quando a gente ia para a escola, é o mês de fevereiro, por aí, daí cada morador fazia tantos dias. Tinha o inspetor que controlava tudo, e era uma estrada. Daí não precisava cascalho, puxava de carroça e boi, e abria as valetas, era com picareta, depois outros com a pá, limpando, deixando a vareta limpa, né, aberta. E era assim. Não tinha muito pouco, nem hoje, assim, porque o trânsito era carroça e cavalo, carro era muito pouco, um caminhão. Cavalo, mula tinha alguma, não era muito aqui de mula. Mula era mais antigamente, antes de ter os bois para puxar. Olha, a Capela Sant'Anna deve ter sido, porque eu não sei bem o ano, mas como a avó morreu em 1924, que ela deve ter sido lá para o ano 1920, por ali, porque minha avó tinha problema de parto, dizia. E ela iniciou a Capela Sant'Anna, porque Sant'Anna é a padroeira das mulheres, como diz. E deve ter sido lá para 1920, 23, por ali, que por 1924 ela faleceu. Foi ela que iniciou a Santinha, era uma pequenininha que está lá na casa hoje no César Mior, que está lá guardada lá, que cada volta e meia vou lá ver essa santinha, porque passou na mão de minha avó. Eles disseram que fizeram o capitel final, que está lá. Final, dizia que foi ela que iniciou, o pai, a mãe, o nono, que foi ela que iniciou essa Capela Sant'Anna. Ela era pequenininha. E a outra foi depois que nós construímos a igreja, que daí veio aquela grande imagem, que eu não sei se foi doada pela paróquia ou se veio de fora. Eu acredito que foi doada pela paróquia, porque ela não era uma santa nova, me dá a impressão. Luz, olha, foi lá no fim dos anos 60, e se eu tivesse ido, você ia de passar lá foi inaugurada a luz aqui, o dia que foi inaugurada a Ponte do Careiro, a escola. Tu quer saber do sócio da capela? Digo quais. Posso errar algumas, mas não todo. Olha, vou começar aqui em cima dos Tebaldi. Tinha o Luiz Tebaldi, que era meu avô, Marco Tebaldi, que era irmão do avô, Otávio Tebaldi, e depois
Celestino da Iprá, vinha Luiz Pascolotto, José Piva, Pedro Mior, Mondo Zanlucchi, que era o pai do Guerino, depois vinha Ângelo Mior, vinha também um tal de Luiz Fornari, que era padrinho de minha irmã mais velha, depois vinha João Piazza, depois vinha Zé César, Júlio Zanlucchi, pai do Pasquale e do Kiki Francisco, dizia, João Piazza, Vicente de Cesaro, os Santo Minella, Ângelo Minella, depois vinha Sabadin, Giacomo Sabadin, e depois para lá do Moro era meu avô Sebastião Tecchio, Luiz Tecchio, Celeste Carraro, poi foi Rodolfo Tecchio e Antônio Tecchio, que era o sócio da capela. No começo teve um capitel ali em frente à Cruzilhada. Depois aí a comunidade, a diretiva de formar a igreja, fazer a igreja. Daí pediram para os meus pais, se doava o terreno e eles doaram de ter a igreja. E por lado de lá, daí foi que antes da igreja tinha já uma bodega, fazia salão comunitário. Depois nós tínhamos o campo de futebol, que era aqui meio longe, ali na terra do Sérgio Mior. E daí que fazendo o campo ali tinha que tirar o salão, né? Construir um outro. Daí fomos um acordo, nós demos outro pedaço de terra, a família, os pais, para fazer o campo lá onde tinha aquilo lá e construir o salão para o lado de cá, churrasqueira, banheiro, tudo. O salão, o primeiro foi feito ali, eu acho que em doação, coberto era de telha, de barro, assim, e fazia as festas cada 6 meses, daí aquela época, muito bem diferente de hoje, o pessoal vinha a pé ou a cavalo, de lá da cidade. Eu lembro que, me contavam, eu era pequeno, vinha gente na festa ali, na missa, e os cavalos, quando era a festa de janeiro, que era Santo Antônio, que eram os animais assim, Santo Antônio Abade. A gente rezava o terço, e aí depois era a lista, os fabriqueiros davam os nomes, e aí todo mundo querendo ser chamada para trabalhar, sabe? E eu, a maioria, eu e a Rosa Mior, a gente sempre era convidada para as festas, assim, mais, que a gente tinha experiência, adquiria experiência, então a gente era sempre chamada. Mas todo mundo naquela época gostava de ser escolhido para trabalhar. Garçom na cozinha, as comidas, salada, o churrasqueiro, tudo era chamado na lista. Antigamente era o seguinte, eles escolhiam lá conforme, quando tinha bastante gente, até mais que 3. Por causa que tinha mais gente, né? Que nem aqui, por exemplo, era família de 10, 12 pessoas, né? Então tinha gente e tinha os de mais idade, tinha tempo para ficar organizando uma coisa e outra da capela, mas hoje é mais difícil porque é um só e a esposa, né? Se c'è due vecchi soli, i fioi, eles voam, né? Então eles assim, não tinha isso. Então ficava um ano, aqueles fabriqueiros, e eles tocavam todo o movimento do ano, de fazer festa, fazer baile, fazer toda essa organização. Hoje, na verdade, é o seguinte, tem 2 fabriqueiros, que é chamado 3, um trabalha com o dinheiro, né? Com o que seria o caixa, e depois tinha o do mês, por exemplo, para cada associado fazia o mês de 30 dias. Teve anos que o pai ficou 2 anos de fabriqueiro, mas muda, né, conforme o padre que vem, as coisas, né. Havia festa, tinha festa, a comunidade doava sempre leitões, milho, tudo assim, mão de obra, tudo, ajudava a fazer as festas. Daí, como tinha no domingo sempre o bar aberto, com as rendas, as festas para construir. A festa, a gente fazia Santa Ana e Santo Antônio Abade, um em janeiro e um em julho.
e a gente fazia as armações assim de madeira, o esqueleto. Depois a gente forava com folha de coqueiro. A gente fazia o telhado dele, e enfeitava os cantos assim, sempre com uma folha de coqueiro. E aí a gente botava as mesinhas embaixo, e a gente tinha o fogão, tinha a pia, eles armavam a pia provisória, e a gente buscava água de balde, porque não tinha água encanada naquele tempo. E aí a gente servia café, quem queria refrigerante, tinha bolo, pudim, sagu, a gente... Muito bom, muito bom. E aí depois o que sobrava, porque a gente fazia muito bolo, muito pudim, muita coisa. E aí no fim do dia, assim, depois de uma certa hora, o que sobrava começavam a leiloar. Muito bonito, até como é que se diz, a gente juntava, a gente dizia assim, as doações. Então antes da festa eles iam de casa em casa, um doava cebola, um tomate, um alho, outro banha, um porquinho, galinha. A gente tinha até as gaiolas para botar os bichinhos, né? Aí se precisava matar para a festa, a gente matava, senão depois a gente vendia queijo, banha. Tudo isso depois era vendido, mesmo a sociedade, não, eu vou comprar isso, eu vou com o que sobrou, a gente comprava. Muito lindo. Na época uma festa que nem quando aquela época que 2, 3 meses antes, tal dia, já vem os gaiteiros ali, daí vinha outro, no começo antes vinha um menino que era aqui da 14, mas só ele chegava, depois outro cantava. Mas depois daí ficou conhecendo lá Nova Bassano, lá o Lique. Ele se casou com essa minha primeira professora, Maria Mior, um tocador de gaita, o pai dele, um outro irmão dele, e tinha um Carlos Anon, e outros também que vinham, tocavam violão e cantavam bem, mas animava a festa, que era uma beleza. Daí preparavam, assim, o dia antes, os dois, pediam a lona caminhoneiro emprestada, e fazia como é que modo de dizer, um barraco, botava os palanques, os postes, depois com taquara, botava a lona em cima, e lá fazia o café e cerveja, conforme queria, sobremesa, serviam, vinham os namorados, sentavam nas mesinhas, tomavam café e a sobremesa e assim. Era uma capela muito famosa, com o povo da comunidade, em primeiro lugar, e depois aqui de Serafina também, fazia aquelas festas, os caras vinham ajudar, tinham falecido o Madio Marroco, que é o avô da Luísa e das outras irmãs, eles iam lá ajudar. Ele tinha a sociedade, que tudo ajudava, aqui perto aqui, tinha os coisas, Aquele Pandolfo, Antônio Pandolfo ia ajudar, tinha o José de César, dizia Beppe não sei do que era, que ele ia, todo mundo ajudava, aquelas festas de Santana, era muito bonita, fazia de manhã fazia aquele bucho, as tripas, como que dizia, e depois era almoço, era churrasco, e sempre bastante gente que ia lá daqui de Serafina e todo mundo. Era muito bonita a Santana, que até hoje tem o seu nome final. Mas ali na Capela Santana, nós fomos, era um baile de carnaval, e o salão estava caindo quase os pedaços, era de madeira. Daí foi começado o carnaval lá para as 2 da manhã. Meu amigo, começou a estourar o soalho. Começou no meio e vai, o pessoal começou a rodear e nós com as gaitas, rodeando em roda. Ficou só uma cancha em roda. O meio desceu tudo. Terminemos o soalho. Saímos de manhã cedo. Depois daí, então, desmancharam o salão velho e fizeram o novo que tem agora. Tinha um barracão que fazia o almoço, de churrasco. No meu ponto de vista, a maior festa foi no dia que inauguraram o salão, na verdade, que era o maior salão da região aqui. Hoje se virou o menor salão da região, né? Então fizeram a inauguração, fizeram a festa e tal, e de noite baile.
E dele nós não podíamos entrar porque era de menor, né? Então picar e vir em cima para finestra e guardar dentro. Ah, a banda era de Guaporé, os dragões. O picador era um quadrado assim, daí tinha os 2 postes e depois outro um barote no meio e tinha lá a talha para puxar para cima o animal, tinha esse manual assim, daí levantava conforme que ia tirando o couro assim, abaixava e levantava assim, com laje, piso embaixo e água corrente para lavar tudo. Foi muitos anos. Depois, com o tempo, começaram a parar de carnear assim e compro a carne pronta, né? Já vem a carne, já vem o caminhão ali, entrega da empresa lá. Meu Deus, o mondongo, eles matavam o gado aqui, não era que nem hoje que compra carne. Matavam o gado, então limpavam o bucho, as mulheres, e faziam no sábado de manhã, que o pessoal vinha a trabalhar, aí era feito o mondongo e uma sopa de capelete também para as pessoas que trabalhavam. E no domingo também, quem queria sopa de capelete antes do churrasco também era servido. E muito gostoso. Fazia aquele valo no chão e botava os espetos assim e assava. E fazia isso, no final era muito, só dava problema se chovia, porque o espaço assim, era pouco coberto. No final. Churrasco, então era a churrasqueira na rua, assim, só tinha o telhado e o valo assim, de tijolo. E o pessoal assim tinha o potreiro do pai muito limpinho, que o pai tinha nogueiras, e o pessoal pegava o espeto e subia no morro ali debaixo das nogueiras, fincava o espeto no chão e ficava tudo em volta ali com pão, com salada, com tudo. Era maravilhoso de ver as festas de antigamente, que hoje em dia não tem mais. Quem me ensinou assim foi o Júnior Ansan que me ensinou. Eu perguntei, mas como é que o senhor faz? Porque ele que pesava a carne, ele que pesava o sal, ele que esmagava o alho e as pimentas e que vai, né? Perguntei para ele, porque nada, a gente não nasce sabendo, né? Então tu tem que perguntar para quem sabe. Aí ele me disse, olha, vamos fazer assim, vamos pesar a carne, depois vamos pesar o sal, mas aí tu bota quanto, seu Júnior? 3,5%. Hoje tem gente que bota até menos, tem gente que bota mais, conforme é o tempero. E aí ele pegou e pesamos o sal, botamos no mastel, que é feito de madeira, né, o tal de mastel. E aí botamos água, ele disse, olha, quando tu não sentir mais o sal, que está tudo diluído, tu pode parar de botar água. E aí depois tu vai botando a carne. O espeto naquela época era de madeira. De madeira, cada um sócio da comunidade levava 10 espetos. Conforme precisava, era uma festa grande, tinha que levar mais espeto, 15 até 20. Se a festa era um pouco menor, assim, aí trazia menos espeto. Hoje tem aquela tal de cotia que chama, laranjeira do mato, aquela é a melhor madeira para até dar gosto na coisa. Nessa festa, em primeiro lugar, quem bebia era cachaçinha, e depois era a laranjinha que o Montanari fazia, que sobrava o tampão com prego, fazia as festas assim. Aí chamava de sotospina, é cortada ali, e aí a gente botava água e ali dentro, na água. E as laranjinhas, como é que era aquela de uva? Grapete? Não me lembro mais. Guaraná, eu acho que depois lá pela Santa Guaraná tinha cerveja também, mas era só uma marca. E vinho, bastante vinho. Tinha muito vinho para servir nas mesas no dia do churrasco da festa. Fazia biscoito, se vendia também, quando era garotinho lá, ia vender biscoito. Eu e tantos outros ali, dos Mio, dos Jean-Luc, dos Minera, dos Tebaldi. O campanile era feito de 2 paus em pé, assim, né? E umas travessas que segurava ele e a corda.
E o cobertinho dele era feito em 4 chuvas, né? Para mostrar que era que nem uma torre e tal, né? Então era aí a corda para puxar ele. Olha, eu vim morar aqui, eu estava com 12 anos e no ano 70, 1970. Então, bem mais cedo lá, segundo minha cunhada Ana, ela disse que ele estava ali na esquina da estrada ali, bem não. E o capitel estava debaixo e de cima estava o campanil, chamava ele campanil não. E agora ele está, depois foi trazido para o lado de cima da igreja nova, que tem a igreja, e hoje ele está naquela coberta nova que foi feita ali perto do salão. Para homem é 2 batidas e para mulher é 1 batida só. É 2 batidas, tim, tim, para, tim, tim. Aí significava que morreu um homem. E se é 1 batida, aí é uma mulher que morreu. O pessoal se... Como que antigamente, a meio-dia, eles iam bater o sino. 6 da manhã, meio-dia e de tarde, 6 da tarde. Tudo era por causa da Ave Maria, que chamava, né? Da Ave Maria e tal. Sei que fui na festa de janeiro de 63, mas sempre era naquela época o 3º domingo, a festa que marca. Acho que era o Lulato que deu a benção, a primeira pedra. Sim, porque quando que foi escolhido a terra, foi antes, veio ele ali, o dia aí. Não tenho plena certeza, mas acho que foi. Ele liturgo para servir missa, né? O padre ali foi lá em 77. E depois, lá em 97, fui convidado para ser ministro. Aí eu exerci a função até o ano passado. As hóstias fazem lá na cidade, e daí botava o sacrário aqui. Quando tinha missa, o padre deixava, ou tudo último. Na época ali, quando a gente começou, eu e o Sérgio, até na época da pandemia, último domingo do mês, a gente distribuía a comunhão, levava para os doentes nas casas, estendia aqui, Montebérico, São João. Daí nós fazíamos assim, como somos em 2 e o Sérgio, uma vez cada um, a gente ia, tinha gente doente de idade, daí a gente ia levar a comunhão. E se às vezes não tinha, a gente pegava lá da paróquia, da igreja. O crucifixo foi uma promessa que minha mãe tinha feito, pai, de doar o crucifixo ali. Daí por aqui era difícil para encontrar, assim, no tamanho. Daí se informaram que ir lá para Porto Alegre, aquele lado, eu tinha um irmão que morava ali na Nova Santa Rita, e tinha hotel lá, daí se informou, daí meu pai foi lá e compraram. Daí levaram para cá, depois tinha oficina madeireira lá no Povoado Zanetti do Dalmagro, e sei mais que era o Zanetti lá, o Guerino da Costa, e os Pascoaloto que trabalhavam lá em Serafina, lá passaram aqui, depois levaram, deixaram pronto a cruz toda, depois levaram ali e colocaram o Vilmo Pascoaloto e outro irmão dele, não me lembro mais o nome. O Santo Antônio sim, vem lá do Egito, diz que é ali. E daí ele foi para a Itália. Conta um pouquinho, que eu sei que, tu não lembra que eu pedia para os padres ali. E daí diz que tinha o porquinho, daí ele ia de casa em casa, dava comida para sustentar o porquinho. E aí quando não tinha mais aquele, começava com outro. Olha, pelo que eu sei, começaram, acho um acordo ainda, os primeiros moradores daqui com a capela de Montebérico, e junto, que dá 4 quilômetros mais ou menos daqui e lá, a Santana e Montebérico e o cemitério junto. A gente foi muitas vezes lá dia de finado, mas depois daí um e outro começou de levar em Serafina, comprar um terreno, construir lá como é que diz, os azigos lá, a casinha. E hoje está quase que poucos ainda, acho que está só em Montebérico, então todo mundo vai lá da comunidade. Santa Ana dizia se não tinha cemitério. Até há 82, 83 anos faleceu uma irmãzinha,
São Roque não podia enterrar, que não era sócio, Monteberry, porque não era sócio, foi enterrado aqui em Serafina. A catequese era, começava, tinha duas catequistas, que me lembro eu, para quem se preparava para a primeira comunhão e quem já tinha passado, aí tinha mais um tempo, por aí, uns anos, aí eram duas catequistas. Tinha lá no Capitelzinho, que tinha ali, na minha época, ali na Encruzilhada. Aí primeiro uma dava para uma turma, uma dava depois para outra, depois rezava o terço, começava uma, terminava então os catecismos o terço, depois das duas. Porque depois é difícil pegar as criançadas aqui, jogar bola e tal, para voltar. Daí terminava o catecismo, rezava o terço. No Capitel era só em domingo, de tarde. Aí a gente se reunia, dava a catequese, depois tinha o terço e depois a gente brincava. Naquele tempo, eu não me lembro se era tudo junto, horário diferente. Dava para a primeira e a crisma, separados. E depois, para completar, era na cidade que ia para ver se tinha passado o exame, como é que se diz, a prova. A prova era no centro da cidade. Aí tinha outra catequista mais experiente que nós. Semana Santa, a gente fazia a novena, naquele tempo era 9 noites, a gente ia de noite. E a gente plantava nas latinhas milho, trigo, feijão, lentilha, tinha um monte que só vinha assim, tudo junto na latinha. E depois na Sexta-feira Santa a gente levava no corpo de Jesus e ficava ali até no sábado de Aleluia, que então o sábado de Aleluia era o último dia. Ali era muito lindo, tinha muitas flores, muita gente. E aí quando terminava, que era a ressurreição, aí um tocava o sino, era muito lindo. E depois do sino a gente ia no rio, tinha um riozinho que passava atrás do Capitel, e lavar os olhos. Escola, por exemplo, nós, no primeiro ano, vi na linha 12, ali, a escola era no Sabadinho. No Sabadinho, minha primeira professora foi Gertrude de Costa, eu tinha 6, 7, 8 anos numa escola. E depois foi um tempo a Aristerina Marvin, e depois fizeram uma escola lá na Capela São Roque, lá no São Roque, aí deixei de Santana. E senão você vinha atravessando aquele mato que era morro, de pé no chão, de moreninha, como se dizia, e você vinha na escola ali. E depois lá na escola, lá, veio o João Busmarini, que até hoje está no meu coração. Ele parava lá em casa, de manhã lecionava na Santana, de tarde era para a escola de São Roque. A escola primeira que eu me lembro era bem em frente onde tem a igreja ali. Mas depois foi transportada aqui para baixo um pouco. Pelo que me parece, naquela época, para dividir como é que eu podia dizer, para dividir o caminho para os alunos, né? Que tinha que daqui era 3 quilômetros, às vezes você pegava 1 quilômetro para baixo, que era só um. Daí eu acho que fui dividir, foi feita lá. Isso foi desativada depois que, ali no fim dos anos 60, que foi feita essa escola estadual, que hoje é a convivência do idoso. Aí a professora, mas só isso ali foi lá em 61, 62, que era bastante. Antes tinha a professora só com a turma ali de menos, naquela época lá de 62, me lembro bem que tinham 2 turnos. Que ela era primeiro ano, segundo, terceiro e quarto primário, não era série, chamasse. Daí a professora dividia 2 turmas, uma de manhã, de tarde, mas também em 4 famílias nós dava 20 alunos. Era 5 aqui, 5 ali, tudo aqui perto. Daí a professora não tinha como dar conta em 4 séries, né, para 40 alunos. Minha escola era aqui embaixo no São Luque, né, uma escola de madeira. Uma professora só lecionava para todos os alunos, de manhã e de tarde. Era todo de madeira, né? E os banheiros não tinha luz nem água, né? E a professora surava as crianças, quem não aprendia a tabuada, o dever de casa. Aí a professora mandava pegar uma vara e eu era o cara que ia no meio da capoeira pegar a vara
E apanhava o primeiro era eu. Mas por que eu apanhava? Porque não fiz a lição. A professora botava a mão ali e surava. Hoje em dia as professoras não podem nem olhar para as crianças, né? Naquele tempo lá a professora era muito exigente. Foi no ano 60. Ali onde está o lugar da igreja agora, foi onde eu comecei a estudar. Depois foi lá embaixo no Zanluque que eu terminei o meu estudo. E a minha primeira professora foi a Terezinha de Costa, que era casada com Carlos de Costa. E a gente ia na escola, não ia muitos anos, porque quando a gente aprendia a primeira, segunda, terceira, quarta série, daí a gente tinha que ir na lavoura ajudar o pai. E aí o outro irmão ia, porque nós éramos muitos irmãos. E aí quando aprendia a ler, escrever, multiplicar, e aí a tabuada. E aí o pai dizia assim, irmão, agora vamos na lavoura, agora tu vai para a escola. E fiz um curso em Guaporé. Até me lembro do presidente lá, que era das escolas, o Alexandre Bach, que era um velhinho, muito querido. E a professora, Dona Gladys, não lembro mais direito o nome dela. Enfim, foi lá que eu estudei, uns 40 dias, eu acho, fiz um curso. Eu passei em terceiro lugar e eu comecei a dar aula. Em março eu comecei a lecionar. Em 54, 55 e 56. Um ano, Santana e Monteberico. Não, Santana e 13, lá em São Roque. E um ano, Santana e Monteberico. Começava, naquela idade era de 7 anos, eu acho, 7 ou 8, que começavam a ir para a aula, né? Não era que nem agora, que nem um aninho já estão na escolinha. Sim, com as classes dentro, todas as classes, uma fileira a cada lado, a minha mesa ali, 2 quadros, um quadro a cada lado, quadro negro. Na recreio eles iam brincar de roda, de se correr atrás um pouquinho ali fora. Tinha um pátio grande assim na aula, na frente grama, os banheiros lá embaixo, lá retirados. E tinha o campinho, que nem fosse a aula ali, aqui a grama na frente da aula. A aula tudo grama, uma de manhã e uma depois de tarde. Todos juntos, todos lá, cada um primeiro do ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, então tu passava. Agora primeiro ano, segundo ano escrevia no quadro, assim, assim. Fazia as continhas no quadro, depois eles iam lá fazer, quem acertava, quem errava, quem não lembrava. Era assim, no começo, primeiro ano, segundo, então era meio difícil. Então você tinha o primeiro ano, depois o segundo, o terceiro, as meninas para cá. Era 2 fileiras de bancos, assim, né? Então as meninas de um lado e os guris do outro. Não era misturado. A maioria tinha que vinha de a cavalo. Que tinha um aluno, que ele era de Monteberico, e ele vinha na minha aula ali em Santana, e de tarde ele vinha na outra lá em Monteberico, era um Zampronha. Ele vinha de a cavalo. Mas a maioria vinha a pé. O inferno era meio brabo. Que tinha gente pobrezinho que vinha com um casaquinho, né, um chinelinho. Não era que nem agora. Quando era o fim de ano, que tinha que fazer a sabatina, o resultado do ano, então o seu Bach às vezes vinha nas escolas. Ele vinha fiscalizar, que ninguém podia copiar um do outro, nada, né? Era proibido. Às vezes ele vinha. E ele trazia todas as provas. De primeiro, segundo, terceiro e quarto. Cada fim de mês tinha que fazer uma sabatina, né, do resultado de tudo. Fazia as perguntas no quadro, então eu respondia. Às vezes aqueles mais que era adiantado faziam no caderno. Tinha caderno. Lápis de cor era só para no fim de semana para fazer algum desenho e pintar. No sábado, então, se tinha aula, podiam fazer um desenho e pintar. A Delegacia de Bento de Ensino, que na época era assim, nos convidou como casal para nós irmos, que tinha uma escola na linha Santana, a ser inaugurada, e que era aquelas escolas com apartamento no conjunto com as salas de aula, que eram as chamadas escolas brisoletas, e que comportava com o nosso estudo, que naquela época essas escolas foram criadas com o objetivo de
no interior, dar os ensinamentos, as práticas necessárias para com o pessoal que permanecia ali, com quem era da agricultura. De 1968, começamos a trabalhar nessa escola. E ela foi inaugurada logo que nós chegamos lá, que nessa época Brizola já não estava mais como governador e tinha sido eleito o Perac de Barcelos. E nós recebemos ali na escola, na nossa casa, que era o apartamentinho junto, esse governador com a esposa e mais autoridades de ensino e do município que vieram inaugurar a escola. Eu pegava as crianças, os meninos dela e entregava as meninas para ela. E daí desde quando nascia uma porca, vamos dizer, dava cria, que eu tinha montado para eles aprenderem um chiqueiro lá no colégio e tinha comprado duas leitoas, e quando elas davam cria, eu levava as crianças, os meninos, lá para eles aprender a cortar os dentinhos, né? Cortar, sinalizar, sinalizar nas orelhas, né, que tinha que cortar, e cortar o umbigo, passar um produto para não entrar para sujeira, né? Tudo isso a gente fazia. E na roça levava as crianças para aprender a plantar o milho de grão em grão, né? Pertinho. E era esse o trabalho mais, porque antigamente era plantado tudo na máquina, né? E 4, 5 espias, 4, 5 sementes por pé. E aí começou a plantação de milho, como hoje fazem com as plantadeiras. No começo era só eu e o meu marido. O meu marido tinha um dom de alfabetizar as crianças. Chegavam no colégio, eles não sabiam segurar o lápis, não sabiam usar borracha. Tinha que ensinar como segurar o lápis. Não é como hoje que eles já vêm alfabetizados para a primeira série, né? Então, naquela época tinha primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta série, que seria o reforço para depois ir fazer o ginásio, né? Então, ele ficava com o primeiro e o terceiro ano. E eu ficava com o segundo e o quarto. Mas sempre na metade do ano, geralmente, ele já tinha as crianças, não digo totalmente, mas quase alfabetizadas. Então, já quando eu os recebia, a gente já entrava devagarinho nas operações, tudo, e já com as crianças que sabiam ler e escrever, na segunda série. Né? Não tendo nenhum período antes disso, ter tido um jardim, um prézinho, uma orientação de alfabetização, não, eles eram lá da colônia, né? Mas eles vinham com aquela dedicação, aquela vontade de aprender. A merenda naquela época ainda não existia aquela merenda coletiva. Ainda naquela época a merenda ela era trazida pelos alunos. A gente não precisava naquela época fazer a merenda ainda. Só nós tínhamos então uma zeladora que cuidava dos arredores da escola, que era bastante extenso o espaço, e também ela cuidava da limpeza geral, né, do colégio. Até era o nome dela, Dona Romilda Mior. Esses ainda os primeiros anos, 1, 2 anos que a gente estava trabalhando ali, então tinha o Mobral. A gente dava aula para os adultos e eles vinham a cavalo de noite e trabalhavam durante o dia, os que ainda não tinham sido alfabetizados ou gostariam de um aprendizado um pouco melhor. Então a gente dava atenção e dava aula para eles de noite. O Mobral era um estudo que a gente ia estudar de noite, tá? Daí que nem naquela época, quem ia estudar já trabalhava o dia inteiro, ajudava os pais, né? E daí de noite a gente pegava o cavalo e ia lá, né? Daí fui eu, o Juventino, daí nós saímos daqui da nossa comunidade, que é a Maria Goretti, né? Nós ia lá para Santana. Daí quem ia para lá era eu, o Juventino,
o Ivanir, aí depois não lembro se tinha mais alguém, o Ivanir Pessim. E daí nós ia lá, né? E lá tinha o professor Euclides Fopa e a esposa dele, né? Era um estudo que nem, né, nas outras escolas, que nem aqui da série aqui, só que era um estudo mais adiantado, né? Mais a gente aprofundava mais, né? Era assim, né? Era um pouquinho mais do que a quinta série, né? Então era assim. Começava lá para as 8 a hora, assistia aula até às 11. Daí era 3 horas de aula. O SPB, Organização Social e Política. E mais uma outra matéria, Educação Moral e Cívica. Então essas duas matérias, ela dava todo o discernimento para a criança já desenvolver o amor à pátria, para ela ter amor à terra onde ela estava e um amor assim pelo Brasil, um espírito de amor, de nacionalidade para com a pátria. E organização social e política, então, tratava mais das repartições políticas, né? Câmara de Deputados, a organização da política em si, os chefes, os graus que as pessoas iam adquirindo diante da sociedade política, né? Desde presidente, o governador, depois vinham os prefeitos, e os direitos e deveres com que cada qual tinha para com a população, né? Eram cantados todas as semanas o hino da independência, o hino do Brasil e até o hino do próprio Exército Brasileiro. De segunda a sábado. A gente no sábado tinha que trabalhar até às 10 horas da manhã. Férias premium era assim, quando um professor lecionava, tinha 5 anos, e não havia faltas justificadas, né, que não faltasse, a não ser que ele faltasse por doença, mas ele tinha a justificativa que seria o atestado, ou porque estaria faltando. Aí depois desse período, ela tinha 6 meses de licença-prêmio. Os nossos primeiros salários que nós recebíamos como professor tinha um escritório na Sociedade Estrela do Servieri, em Serafina Correa. E esse escritório recebia, com certeza, devia ter a sua ligação com o Estado, tipo escritório, banco, uma coisa assim, e a gente ia receber o ordenado da gente lá no escritório da Sociedade Estrela, que era do seu Fioravante Servieri. Meu primeiro ordenado eu dei um presente para o meu pai. Comprei uma vaca de leite. Porque a mãe tirava leite e era sempre eles, assim, a minha mãe tinha muito amor à terra e foi criada, né? E ela sempre gostava de ter a vaquinha dela de leite, né? Então eu digo, vou dar uma vaquinha, comprei. E naquela época não é como hoje. Então, primeiro eu comprei a vaquinha de leite, dei de presente para o pai e a mãe. E depois eu comprei a máquina de costura, porque a moça que se prezasse naquela época tinha que saber costurar e ter a sua máquina de costura. E prezo dizer, nesse momento, que a gente tinha muito, muito apoio da família dos alunos, né? Dos pais. Eles falavam muito sobre o respeito com o professor, tudo. E lembro que a gente um pouco estranhou, mas também não esquece até hoje que o professor era a peça principal da comunidade. Qualquer um que fizesse alguma coisa diferente, o professor e a professora ganhavam de presente. Sempre. Quando faziam açúcar de cana, melado, quando matavam um porco vinha uma costelinha, vinha torresmo. Então a gente tinha, assim, esse privilégio, eu digo privilégio. No sábado, a gente tinha futebol no campo. Na quarta de tarde, depois das 4, os próprios proprietários de lá, eles iam para a bodega. E as crianças e o pessoal ia jogar futebol. Então veja bem, eles tinham futebol no sábado, no domingo, na quarta e todo dia na escola. Por isso que saiu
quantos profissionais de lá foram nossos alunos. Foi na Copa de 62 que falava bastante a seleção canarinho, o Brasil foi campeão e tal. Daí nós botamos o nome de Canarinho para o nosso time também. Mas dava gente que era uma emoção no futebol, que te digo, era beleza lá. Eu me lembro lá no 17 que nós precisávamos empatar para depois ganhar aqui e ser campeão. E depois decidimos aqui se nós perdíamos, ganhava 17, ficava tudo igual, tinha igual de ponto, naquela época valia 2 pontos por jogo. Não é que nem hoje o jogo oficial é 3 pontos vitória. E fomos campeão, mas olha, até teve desfile com a carroça e boi. O pessoal ia de emoção ali. Depois foi feita uma grande festa, dia que colocamos as faixas. Daí veio um time lá da Guaporé, que era onde era aquele professor Fopa. Ele era professor aqui, que também jogou, deu a força no time bastante. Conga e que chute. As conga tinha aquele negócio branco na frente e os que chute depois, aqueles que chute lá, danificava mais o pé, era tudo uma borracha, era tudo um pé virado. Olha, primeiro, o começo foi que nós éramos uma boa turma aqui de juventude, piazada ali da escola. Como a gente ia para a escola, jogava, e aqui no domingo tinha bola, a gente ganhava no Papai Noel e comprava uma bola de borracha, mas durava muito pouco. Cuidado aqui e dali, onde nós jogávamos lá, que dentro de fazer o campo, tinha o arame, e me lembro que várias foram furadas. A gente ficava triste. Daí foi como, nessa época, pouco antes de abrir, que nós tínhamos bastante nogueira comum. Daí combinamos com os amigos aqui, digo, olha, vamos terminar uma colheita, as que sobraram nos galhos das árvores, as plantas, derrubar, nós íamos no domingo de manhã, 4, 5, 6 ali. Daí um corbodó que estava a derrubar e outro cuidar onde caía. Até que fizemos uma quantia de quilos para comprar a primeira bola. Aí combinamos de eu ficar como um chefe ali, daí eu que tomei na frente, os outros aqui, os amigos aqui da vizinhança ali. E aí no sábado de manhã, bem cedinho, preparei, fui comprar a bola no domingo para inaugurar, mas já no sábado comecemos. Bola nova, bonita, número 2. Daí combinamos de pagar naquela era um cruzeiro, era cada um para fazer uma caixa que meu pai disse que ia fazer assim, que daí o dia que não servia mais, ele me deu exemplo, porque anos antes tinha o time de futebol. Depois foram embora, parou. E de ter caixa, aí termina esta, já tem o dinheiro como comprar. E foi uns 2, 3 anos, aí a gente fazia jogo com o time ali da Aparecida, lá da São Pedro, São João, piazada, né? Daí fomos crescendo, veio mais outros ali, daí os irmãos mais velhos, e começaram também que eles iam lá jogar para o time do São Roque, era mais de idade, que já tinha o campo lá. Daí nós era ali fazia uma piazada mais ou menos boa, e aí fomos formando o time e jogando assim, e foi continuando e até hoje. A primeira lá era, no começo mesmo de borracha, depois foi comprado uma ali que é de um cara que veio de lá de Bento, mas não era que nem hoje que tem. Bom, em seguida começou em válvula. Ela tinha a capa, a camisa era dobrada, virada e costurada com um pedaço de couro, com tento. Primeiros tempos, a primeira bola que eu conheci. Depois sim, foi indo, mudando as coisas. Aí era bola o número 1, 2, foi indo assim. Aqui está a obra do crime, né, como a gente chama disso, a prova. Não tinha couro naquele tempo, era só borracha. Senão, e depois que veio fora então as bolas oficiais, né? Mas a gente começou, o Casemiro, campeão do mundo, começou jogando isso aqui. 4S na verdade não tem nada com o Canarinho. Era um grupo de jovens. Na verdade, quem sempre estava na linha de frente assim era a Emater. Era uma coisa da Emater. Mas o Canarinho era uma coisa, e isso ali era um grupo que a Emater criou dentro da Emater. Saber, sentir, saúde e servir. O Canarinho é Esporte Clube Cultural Canarinho. Clube de Mais Margarida.
E daí veio as mulheres de Serafina, que já faziam parte do Clube de Mães, foi fundado o nosso ali. A gente começou com umas 20 mulheres, mais ou menos, que faziam parte. E foi muito bom, a gente começou do nada e foi crescendo, crescendo, levando tudo o que a gente tinha de casa para o começo, porque não se tinha nada. E trabalhamos muito unidas lá. E era tão bom lá na capela, a gente fazia muitas festas, bailes, jantas. A gente convidava a sociedade, quem também não fazia parte. Era muito bom. Começou em 1970, acho mais ou menos, foi nessa data ali. Não, é 73, eu acho, 73, no Salão da Capela. Ali a gente, num sábado por mês, a gente fazia na reunião. A fluorescente na capela, que não tinha um fio perigoso. Daí, como nós mães, que a gente tinha medo, a gente botou as fluorescentes na capela, nós compramos um fogão a gás junto com a capela, nós compramos o balcão, nós compramos tudo que precisava dentro de um clube, panelas, xícaras, toalha, tudo que necessitava a gente comprou. Rio Grande é o maior movimento, o coração integral da mulher, alma e corpo, num só sentimento, não vacila um instante sequer. Do cometa se ergue a bandeira na estrada de luz, convocando as mulheres brasileiras no Rio Grande do Sul. Meu Deus, a gente ia na missa todos os domingos. E aí, depois da missa, a gente passava no correio para ver se vinha alguma carta, assim, porque antigamente não tinha telefone, nem celular. Então era tudo no correio. Meu pai tinha um cavalo branco e um selim vermelho de veludo. E ele emprestava o cavalo porque naquela época casava, as noivas iam a cavalo. Então ele emprestava. E esse cavalo, eu me lembro quando a gente ia visitar a nona. Então a mãe sentada no selim com um no colo. E eu na garupa, grudada no selim, assim, a gente ia. Que festa ir visitar a nona. Tu precisava de fazer uma ligação e tal, tu tinha que ir lá na CRT. Fazer, que hoje ela está ali do lado do Banrisul, ela ainda tem a torre ali. E depois veio um tronco, um telefone tronco, e aí foi ali no Renato, e aí depois, aí nós ia lá fazer ligar para fora, e depois nós resolvemos de criar todo mundo querer o telefone e botamos uma mesa lá. Botamos uma mesa lá, pagamos, cada um pagou o valor e foi botada a mesa e cada um tinha um ramal. E aí daqui de casa tu apertava o 0, tu pedia ligação. Se era, na verdade, a linha estava disponível, tu fazia da própria casa, tu completava a ligação. Aí tu discava o número, aí tu falava. E com a luz, tinha televisão, mas a televisão primeira a gente ia assistir, era videotape aquela vez, não era jogo direto em Serafina, lá no salão, padre, lá o Paulo VI. Enchia no domingo de noite, assistia o jogo, começou aquela época, Campeonato Brasileiro, mas só que não é que nem hoje 20 times, eu acho que era só Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, aquelas 4 estados, aquela época, né, do fim dos anos 60. Daí começou a dizer que na Copa de 70 ia vir para o Embratel e assistir direto, mas já veio esse professor ali antes, quando tinha a escola, ele que tinha a TV, só. No dia da decisão com a Itália, não cabia gente dentro da sala de aula. Tem tirado as mesinhas, as cadeiras e todos de pé. Colorado era que? O nome. Baita telão, né? É só era preto e branco. Tinha, mas vinha, não, tinha o cinema, mas a gente depois do cinema ia assistir, tinha TV lá no bar, embaixo do Teu de Areta. Tinha, acho que era o Rui Truco, quem que cuidava do bar, tinha TV. E a gente ficava depois do cinema, tinha a missa, vez dia 7. 8 vinha o cinema, depois a gente ficava lá para assistir os Vilitreis. Eu lembro de um jogo, Grêmio e Palmeiras, e Yura fez um gol no comecinho. 70, que teve então aquele campeonato que o Brasil disputou com a Itália, né? E ali na escola não tinha
ninguém tinha televisão. E daí nós resolvemos comprar e colocamos na sala de aula. No dia, chegaram 70 e poucas pessoas dentro da sala de aula. E quando deu o gol que o Brasil fez o primeiro gol, o pessoal não se aguentou. Começaram a pular e aquilo com medo que caísse o assoalho. Sempre fui levantar cedinho de manhã e daí eu olhei fora assim, vi tudo branco. Fui ali para o potreiro e cada pouco eu sentia uma estralinha de algum galho de árvore e tal. Daí eu fui dizer para os meus pais na cama, olha, tem uma geada que é só para ver, tá branco. Não, minha mãe disse, parece que choveu de noite, de barulho. Tá? De uma deixa aqui. E vai lá ver, eu peguei uma bacia pequena, fui lá, foi fácil. Peguei, enchi de neve, levei lá mostrar. De começaram a falar que era neve. Não deu 5 minutos, todo mundo levantou da cama e olhar. Fora ver a neve cair, aquele branco ali, tudo quieto e assim. Preocupado muito porque telhado de telha, a neve ficava em cima. E daí diz, olha, se continuar, que ela ia caindo. Depois parava, saía um pouquinho de sol, daí saía, ela desmanchava, de se preparar com uma enxada e botar uma taquara, que já acabou comprido, se precisasse puxar. Porque minha mãe sabia, porque os cavalos ali no potreiro não achava a grama, raspava com as patas para procurar a comida. Tu vê que aquilo que deu a neve, faltou luz ali, quebrou, sei se o poste, ou o que era, os fios. Funcionava aí, quem não estava abastecido, poucos estavam sem. E nós estávamos sem, teve gente ali também. Daí a gente tinha um moinho, chamava de tufão ali, uma peneira bem fina. Daí moía, que a gente usava para fazer milho, ração para os porcos. Ele limpado bem e tal, e peneirava aí, mas foi para 2, 3 dias, teve que sustentar com aquela. Não tinha moinho ali fora, parou, até que depois passou a neve e consertaram. Milho era aqui na 12 a gente ia, mas tinha o Castro também ali em Serafina, e para trigo era lá no, onde tem a BEC, ali a Sociedade Estrela, tinha o Costela lá embaixo na 10ª e o Zanetti. Mas geral a gente pegava aqui, ia no Zanetti, que era mais linha reta, agora que é mais perto e assim. Passava o leiteiro e daí a hora que ele passava, ele parava, daí a gente levava lá e ele desvaziava dentro do taro. Só que não era tanto leite, né? Era muito daí. Ele passava toda a comunidade para, eu acho que hoje quase um produtor produz o que fazia aquela vez, era só as vaquinhas ali, 3, 4. E não era vaca de 30 litros, mas como hoje, era de 8 ou 10. Só o caminhão, tinha que botava na geladeira uma bacia de noite, que era um pouco. E o resto de manhã, aquele pouquinho, emendava, daí já ia. A gente se reunia tudo, plantava o trigo, né? E tinha que fazer a semente, né? Tirar a semente do trigo, né? Colher. E aí vinha uma trilhadeira ali da São Pedro, aí, Silvestrim. E todas as famílias se ajudavam, vinha um monte de gente. Ainda tem a foto ali para mostrar que não estou mentindo. Se ficava alguém doente, a comunidade sempre se precisava ter serviço da roças, os caras vinham dar um dia, e se ficar de noite doente, ia sempre 2 da comunidade, ia lá para passar a noite e cuidar do doente. As pessoas uma vez tinham muita fé, eles acreditavam, se reuniam na família, eram muito devotos, né? E o Santinho representa as famílias, né, que tinham fé, que acreditavam em Deus, em Nossa Senhora. E eles se ajudavam muito, né? Faziam procissões, faziam novena, faziam festa e botavam uma moedinha aqui agradecendo a plantação, agradecendo a tudo, a família, a saúde.